Bem-vindo, alunos, mais uma vez. Hoje a nossa aula é da ferramenta Ctrl+M. Então vamos lá. Ctrl+M, o que é? Para que serve? Ctrl+M é um sistema de unificação para os processos BETs de toda a empresa. Sistema dinâmico que oferece uma solução completa para a produção e requisitos de controle para processamento em lote. Ctrl+M executa jobs em lote como scripts ou programas. Podem ser executados em qualquer nível de sistema operacional ou de uma aplicação empacotada. Bom, vamos entender melhor isso que foi falado? Quais são os principais componentes dessa nossa ferramenta Ctrl+M? Nós temos Library, o repositório dos nossos componentes, nós temos o Table e nós temos o Job. Para controlar esses jobs, nós precisamos de um calendário. Então, o calendário nos possibilita sabermos qual é o dia que está sendo processado e quando o nosso sistema deverá ser processado. Nós temos o Scheduler, é onde nós colocamos os jobs na fila de execução. No Schedule nós temos as dependências e os releases. Bom, o que seria dependência e release de um job? Suponhamos que nós vamos executar uma folha de pagamento. O cálculo das horas extras ou do imposto de renda tem que ser feito antes da emissão do Olerite. O Olerite tem uma dependência do cálculo de hora extra e do cálculo do imposto de renda. Já o imposto de renda e a hora extra liberam o Olerite, dão um release no Olerite. É assim que funciona. Mas nós também temos ferramentas de monitoramento no Ctrl+M, onde nós podemos visualizar as execuções, os erros que ocorreram nos jobs, enfim, as suas regras, as suas dependências, os seus releases. E temos também pipeline. O pipeline, para nós entendermos, é o seguinte: suponhamos que nós tenhamos uma empresa que lava roupas. Então, hoje chegou 3 clientes. E nós temos o processo de lavar, de centrifugar e de secar. Cada um desses processos leva 1 hora. Então, o cliente A trouxe para nós as roupas, nós colocamos na máquina de lavar. Quando terminar de lavar, nós pegamos a roupa do cliente A e colocamos para centrifugar. E já colocamos a roupa do cliente B para lavar. Terminou, nós colocamos a roupa do cliente A para secar, a roupa do cliente B para centrifugar e a roupa do cliente C para lavar. Acabou o processo do cliente A. Aí nós colocamos as roupas do cliente B para secar, a roupa do cliente C para centrifugar. Quando acabar, nós colocamos a roupa do cliente C para secar e acabou. Se nós prestarmos atenção, um processo de 9 horas
nós reduzimos para 5 horas. Isso é um pipeline, ok? Este é o menu principal do Ctrl+M. Gostaríamos de salientar que os jobs, as tabelas, os nomes aqui utilizados são todos fictícios. As funcionalidades do Ctrl+M são reais, tá? Apenas os nomes são fictícios. Iniciaremos pela opção 2, Job Scheduler Def. Comandos que veremos no Job Scheduler Definition. Select, para visualizar o cadastro de uma table, também chamado de cadena. Order, permite que um job ou uma table seja esquedulado, porém esse job será colocado na Active File, após o Ctrl+M checar o calendário para execução do mesmo. Tá? Então o Order faz uma programação de execução. Eu peço para que ele execute esse job. É claro que para executar o job ele vai ver se está no calendário, quais as regras para executar, enfim. Bom, mas e se o meu job não atender e ele não executar e eu precisar executar? Aí eu tenho um force job. O force job força um schedule sem checar o calendário, porém o mesmo aguarda as condições de pré-requisitos em Alt. Ok? Graphic permite selecionar uma tabela, cadena, em formato de gráfico para visualização do fluxo baseado em suas dependências em Alt. Tá? E recurso manual. Nós vamos ver a dependência em Alt e o recurso manual como funciona. Browse permite a visualização de um job ou table, porém ausente de update. Utiliza quando um usuário está acessando a mesma base de dados ao mesmo tempo para pesquisa. Então quer dizer, tem alguém lá alterando a minha table, eu quero dar uma olhada, eu uso o comando browse. Delete permite deletar a table um job com confirmação. Depois nós vamos ver essa confirmação. É muito interessante, quando eu vou deletar, ele pede a confirmação e ele me permite salvar isso com outro nome. Tá? Job permite visualizar um job quando eu esteja autorizado. Né? Copy permite copiar um table ou um job. P de PLN permite visualizar um período de um calendário quando houver. Visualizar, tá, gente? Insert para inserção de um novo cadastro de job. Então, opção 2, Job Scheduler Definition. Primeiro nós vamos ver o comando Select. Estou selecionando a minha schedule, ele vai trazer para mim na tela os dados dessa schedule. Okay? Repare que aqui embaixo nós temos sempre os comandos que eu posso executar. Eu posso editar, posso usar o doc, o plan ou o job stat. Ok? Então vamos lá. Para editar uma schedule, na linha de comando eu digito edit, tá? E aí nós vamos ver, quando eu edito a schedule, quais são os componentes que eu tenho lá dentro? Mainlib, né? Campo para colocar o nome da biblioteca onde reside o JCL do job. Então, aonde vai ficar o meu job? Lá na Mainlib.
owner, campo preenchido pelo Ctrl M. Por quê? É o usuário que está logado. Ele vai colocar como o proprietário lá da table do job. Task Type indica o tipo de tarefa a ser executado. Pode ser job. Task Type Job é um job de execução regular. CIL é um job de execução cíclica, de tempos em tempos. EMR, execução emergencial. STC, execução de Started Task. CST, execução de uma Started Task, mas cíclica. EST, tá? Também um job cíclico, mas emergencial. ECJ, também de um job cíclico emergencial. Os dois são cíclicos emergencial. E o WRN, execução de um aviso. Tá? WRN é warning. Ok. Podemos, dentro de uma schedule, copiar, repetir uma linha ou um bloco de linhas. Como é que funciona? Quando eu for trabalhar com bloco, eu coloco RR no início, RR no final. Tá? É o repeat. Reparem, olha, que ele repetiu as 3 linhas logo na sequência. Esse é o repeat. Tá? Então eu quero copiar algumas linhas da minha schedule para baixo. Eu uso o repeat. Não, eu não quero copiar, eu quero mover algumas linhas para outro lugar. Eu uso também o comando de bloco, início MM, final MM, só que eu uso o A de after ou B de before. Tá? Before é antes, after é após. O A ele vai mover após essa linha. Ok? Olha lá, ele moveu a linha. Comando delete. Também eu marco um bloco, DD início do bloco, DD final do bloco. Reparem que as linhas foram excluídas. Ok? Bem, comando search. Eu posso dar o nome de uma tabela ou de um job. E na pesquisa, eu tenho 3 argumentos. Eu posso parar logo após ele ter encontrado. Eu posso perguntar de novo após a pesquisa em 10 tabelas, ou eu posso fazer uma pesquisa incondicional, né, em todas as tabelas. Comando delete. Então eu vou na frente da schedule, coloco D, aí ele vai perguntar para mim, olha, você confirma essa deleção e você quer criar uma nova tabela com isso que você está deletando para eu não perder, né? Eu posso criar, tá? Eu posso salvar criando a tabela. Order. O order ele coloca o meu schedule em uma lista de execução. Então ele coloca o meu schedule para execução. Ele pede confirmação, tá? Mas ele vai executar? Bom, para executar o job, o Ctrl M checa. É o dia de rodar? É a hora de rodar? Tem alguma dependência anterior? E também checa
se processou ok e se libera algum job. E aí ele vai ver se ele pode submeter outro job. Force. No caso de eu ter que executar um job, mas ele não está dentro do calendário, né? Não está atendendo às regras, então eu quero forçar a execução. Tá? Aí ele não necessita de calendário. Graphic Flow. G é o comando que eu ponho, tá? Para visualizar a schedule, e ele traz para mim o fluxo, quem está liberando quem e o processo, a sequência do processo. PLN, que é o nosso calendário. Olha, aqui nós estamos visualizando o calendário. Okay? Reparem que os dias que ele irá executar, ele está com um Y aqui, ó, dia 15, 16, 17, com Y. Então, é os dias que ele roda. Ok? Então, aqui eu visualizo o meu calendário. Nós temos uma opção para criar, para alterar os calendários, tá? Job, tá? De job. Coloco o J lá na frente do meu schedule e ele vai me mostrar o job. Ok? Copy. Eu vou fazer uma cópia. Então, eu vou dizer a library que eu estou usando, né, a biblioteca onde ele será gravado, o nome da tabela. Reparem que ele colocou tabela 01 e o nome do job. Aí, quando ele copia, ele fala que copiou. Ok? Então foi copiado. E aí nós vamos olhar, ó, a tabela 01 está aqui, ó, foi copiada. Ok? Muito bem. E de insert, eu quero incluir uma nova tabela. Eu coloco o i, ele traz uma tela para mim com as informações da última inclusão que eu fiz para facilitar o meu trabalho. Eu só altero aquilo que eu precisar alterar, tá? Aqui embaixo também eu tenho os comandos edit, doc, plan e job stat. Também eu tenho a opção CTN. Quando eu utilizo o CTN, ele traz essa janela para nós, tá? Lembra-se agora há pouco que nós vimos o save e o create? Se eu vou salvar ou se eu vou criar uma nova tabela, eu posso mudar o nome e criar uma nova tabela, tá? Vamos ver só. As possibilidades da tela anterior são save, né? Então, para atualizar a tabela que eu estou trabalhando, ou create, para criar uma nova tabela. Okay? Eu altero o nome e ponho create, ele cria uma nova tabela, como nós fizemos agora há pouco. Temos também o browse. B, digito B, e ele vai fazer um browse. Bom, nós temos no Ctrl Eb parametrização. Então, quando eu visualizar no job percent, eu sei que
é uma parametrização do Ctrl M. Bom, ODate. O que seria o ODate? Quando eu estou rodando um sistema, eu posso estar processando um dia da semana passada, por exemplo. Outro sistema, eu posso estar processando o processamento de hoje. Então, cada sistema pode estar numa data diferente. Esse ODate é a data do sistema. O Next é o próximo dia de processamento. O Prev é o processamento anterior, o último processamento que foi feito. Mount é o mês. O Owner, nós já falamos agora há pouco, é o proprietário, né? E o Time é a hora. Também eu tenho outras variáveis, né? A biblioteca IncLib, IncMembro, né? LibSym, MainSym, Global, Membro. Eu tenho também um set variável que eu posso setar um valor em uma variável. Então eu coloco set, o nome da variável e o valor que eu quero atribuir a ela. Ok? Lembre-se que sempre no job tem o percent antecedendo, né, a minha função ou variável. Opção 8, Calendar Def. Olha, eu tenho aqui, quando eu digito 8, ele me traz os calendários. Eu posso dar um S de selecionar. Olha, eu seleciono o calendário e ele me traz todos os anos todos os anos que eu tenho para aquele calendário. Eu seleciono o ano que eu quero e ele me traz aqui o ano inteiro. Reparem que onde tem yes é quando ele vai executar. Quando ele tem N é quando ele não executa. Ok? Então o yes quando executa e quando o no é quando não executa. Bom, para o calendário, o que nós temos? O WCal, que é um calendário para dias da semana. O WDays, que especifica o dia da semana. Como que é isso? É todos os dias da semana. Aí se eu quero sábado é 0, domingo é 1 e assim subsequentemente até ser sexta-feira. Mounts especifica um mês, como nós falamos agora há pouco, né? Então eu quero definir o mês. 1, yes, vai rodar no mês de janeiro. 2, yes. 3, eu posso pôr N, não roda em março. E assim por diante até o mês 12. Confical é um calendário opcional que pode ser usado para manipular feriados e exceções. Então, dependendo da localidade onde eu estou, eu tenho feriados sazonais. Então, para umas cidades eu rodo o sistema, para outras não. Então é nesse calendário que eu posso fazer essas definições. Temos também all days, que é todos os dias, inclusive feriados. Data post, esquedula jogos de terça a sábado, inclusive feriados, não no dia posterior ao feriado, ou seja, se o dia anterior for útil. Entendemos? Então ele esquedula de terça a sábado, mas se o dia anterior for feriado, ele não esquedula. Então um dia após feriado ele não roda.
Special, utilizado para schedular jobs de domingo a quinta, não na sexta e no sábado. Então, se eu tenho necessidade de rodar de domingo a quinta, eu uso o Special. Não útil, o nome já diz, né? Ele roda em dias não útil, sábado, domingo e feriado. Oficial, schedula os jobs de segunda a sexta e não no feriado, né? Periodic, utilizado para jobs quinzenais, aqueles que rodam de 15 em 15 dias, eu uso periodic. Decennial, para jobs decendiais, quer dizer, de 10 em 10 dias. D6 útil, sexta-feira útil do mês, roda sempre na sexta, se for útil, dia útil, né? UTSE, schedula o último dia da semana. Weekdays, schedula jobs de segunda a sexta, inclusive feriados. Bom, temos também o D1, tá? Para o primeiro dia, D2 para o segundo dia, L1 para o último dia, L2 para penúltimo dia. Bom, job de carga diária. Esse CTM dele é para aqueles jobs que a carga é diária. Então eu posso usar dentro do meu job este comando CTM dele, quando eu quero que ele rode todo dia. Bom, Active Envy nós falaremos na próxima aula. Obrigado, alunos, e eu gostaria, antes de encerrar, só lembrar que nós não podemos colocar limites na bondade e na misericórdia de Deus. Até a próxima.